Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos vocês. E no vídeo de hoje, meus irmãos, junto com a minha esposa, nós vamos estar aqui comentando, um assunto muito importante, principalmente, para todos nós que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus, que seguimos os princípios da palavra de Deus, que é tudo que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. Mas não apenas com um olhar político, mas também com um olhar mediante a palavra de Deus, mediante as coisas espirituais que estão acontecendo, amém? Então desde já eu quero agradecer a minha esposa por estar aqui comigo, tá bom, amor? Amém. E espero que você seja edificado através dessa palavra, através dessa análise. Então já se inscreva aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho inscrever-se e também ativa o sininho das notificações de vídeos novos para você ser avisado pelo YouTube todas as vezes que eu enviar algum conteúdo aqui no canal. E também, se esse vídeo te abençoar de alguma forma, deixa o joinha para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Amém, meus irmãos? Bom, irmãos, então o vídeo vai ser o seguinte. Eu separei em 5 tópicos para a gente conseguir entender de uma forma mais bem explicada tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Porque recentemente, devido às eleições, amor? Eu acredito que nós brasileiros, obviamente, estamos mais atentos ao que está acontecendo no Brasil. Mas também, irmãos, tem muitas coisas acontecendo no mundo relacionado também ao Brasil. Porque como eu tenho falado em alguns vídeos passados aí para vocês, nós estamos vivendo um globalismo. Nós estamos vivendo um momento em que tudo que acontece com qualquer nação do mundo envolve exatamente o mundo inteiro. Então o primeiro ponto que eu separei aqui para a gente comentar, conversar aqui um pouquinho, é sobre a dúvida. Eu acredito que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós estamos vivendo um momento de dúvida, né, amor? É verdade. Eu acredito que, principalmente devido a essas guerras, não só guerras que estão acontecendo, mas também rumores de guerras ao redor do mundo, as pessoas estão com esse sentimento de dúvida. Como nós temos visto em matérias, há uma grande possibilidade do presidente Putin ele soltar uma bomba nuclear, que é algo muito perigoso, algo que tem assustado principalmente aquelas pessoas próximas ali àquela região de guerra. Nós temos visto doenças pelo mundo, pestes, tudo que está acontecendo, fome, destruição. Então é algo que no mundo inteiro está causando essa dúvida. E também, para nós aqui brasileiros, também o que está acontecendo em relação à eleição. Muitas pessoas, amor, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão que até cristãos estão com essa dúvida sobre o candidato, quem vai ser eleito ou não, se vai ser de esquerda ou direita. E nós cristãos, nós que temos o discernimento da palavra de Deus, eu acredito que é crucial nós entendermos esses princípios, não é, amor? Então, a minha opinião em relação a isso, sobre os dois candidatos, de direita e de esquerda, se tratando da igreja em si, está muito fácil para a gente estar escolhendo, no caso, um candidato. Porque tudo aquilo, irmãos, que vai contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, já fica claro que nós não devemos apoiar, que nós não devemos compactuar com isso, entendeu? Então, na minha opinião, está muito fácil de se pesar esses dois lados, tanto a da direita quanto a da esquerda. E o posicionamento do cristão ele tem que ser um só, tem que ir de acordo com a Bíblia, tem que ir de acordo com a palavra de Deus. O que fugir disso, irmãos, não é válido, se é contra a vontade de Deus, então não é válido. Entendeu? É o meu posicionamento, é a minha opinião em relação a isso. Sim, é porque é justamente isso. A questão, por isso que eu coloquei em primeiro lugar esse tópico da dúvida. Porque muitas pessoas têm essa dúvida. Mas o que está causando essa estranheza são os cristãos com essa dúvida. Porque, irmãos, a questão não é fulano A ou fulano B. Não é a questão da pessoa em si, mas dos propósitos, amor? Os princípios, as ideias, o que cada um traz. E nós temos que analisar aquilo que está mais próximo da palavra de Deus e o que não. Mas, infelizmente, é uma realidade que está acontecendo hoje no nosso país, que é essa dúvida. Não só dos candidatos, mas também do resultado final. Muitas pessoas estão com esse sentimento de dúvida. Quem vai ganhar, quem que realmente vai liderar o nosso país. Então, infelizmente, é um sentimento que está em toda a nação e em todo o mundo, esse sentimento de dúvida. Mas a gente vai continuar para os irmãos entenderem o porquê de todo esse
todos esses tópicos que eu separei para os irmãos. O segundo tópico também que eu separei, que nós estamos vivendo nesse momento, o primeiro é a dúvida e o segundo é batalha espiritual. Eu acredito que para quem realmente tem orado, buscado, né, se posicionado, tem se enchido da palavra de Deus, tem percebido como nós estamos vivendo uma forte batalha espiritual, né, amor? Verdade. Né, é literalmente, irmãos, o bem contra o mal, né? Como nós lemos lá em Efésios 6, né, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades, porque toda essa ideia globalista, essa ideia esquerdista, essa ideia que legaliza o pecado e que é contra a igreja, isso está sendo global, irmãos. E as pessoas não estão percebendo que determinado candidato está apoia nessa perseguição à igreja e outro não. Um prega nessa escravidão do povo, né, para quem realmente percebe as suas propostas, e outro prega liberdade. E a igreja, ela está orando. Tem pessoas orando e também pessoas que se dizem igreja que não estão orando. Pessoas que estão indo para o outro lado, apoiando pautas esquerdistas, pautas que vão contra a palavra de Deus. Ou seja, tem um tópico também que eu ia colocar aqui, mas está incluso também, que é a divisão. Nós estamos vendo que nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, o povo está dividido, né, amor? Muito. Essa batalha espiritual está causando essa divisão na igreja, sim, não é? E até falando para a igreja, né? O que a igreja, irmãos, ela precisa entender? Que o que a nação brasileira ela está vivendo é algo que nunca se viveu antes. É uma batalha espiritual muito séria e muito verdadeira. Não é brincadeira o que a nação brasileira está vivendo, entendeu? E é como meu esposo falou, tem muitos cristãos que se diz, né, cristão, que não estão se posicionando verdadeiramente como a palavra de Deus exige, né, precisa ser feito. Que é o posicionamento que você tem que ficar do lado da palavra de Deus. Esse é o posicionamento cristão, porque numa situação como essa, não dá para ficar em cima do muro, irmãos. Nós realmente estamos vivendo um tempo onde nós precisamos fazer uma escolha. De que lado nós estamos, entendeu? E nós sabemos que só tem um lado que um cristão pode estar, que é o lado da direita, que é defendendo a Bíblia, defendendo a palavra de Deus, defendendo os princípios de Deus. Então, igreja, nós pedimos para que verdadeiramente você busque ao Senhor, você busque ao Espírito Santo de Deus, para que você não seja enganado, para que você não seja, de alguma forma, influenciado pelo mal, pela esquerda, entendeu, irmãos? Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, para que a igreja ela se una e verdadeiramente se posicione. Essa é a nossa oração, igreja. Sim, com certeza. É porque, irmãos, até um dos propósitos, né, de fazer esse vídeo, né, junto com a minha esposa, a gente está comentando sobre isso, é que nós cristãos temos que ter discernimento do tempo que nós estamos vivendo. Todo esse vídeo, ele gira em torno disso, do discernimento do que está acontecendo. Senão o cristão, como as pessoas do mundo, como os ímpios, estão perdidos. As pessoas estão perdidas, sem saber o que fazer. E nós cristãos não podemos estar assim. Mesmo que nós não conseguimos prever o futuro, nós temos que ter discernimento de tudo que está acontecendo. Então nós estamos vivendo momentos de dúvida, batalha espiritual. Em terceiro lugar, que nós também estamos vivendo os sinais dos fins dos tempos que estão acontecendo. Porque às vezes a gente dá essa evidência a eleições e esquece do que está na palavra de Deus, né, amor? Por isso que é importante muito o cristão ele ler a Bíblia. É muito importante, porque tudo que está acontecendo, irmãos, é cumprimento da palavra de Deus. Está tudo na Bíblia, entendeu? Né, amor? Sim, com certeza. Né, por exemplo, se a gente analisa, né, como eu até já trouxe alguns vídeos aqui sobre isso, né, sobre o que está lá em Mateus capítulo 24, que fala sobre guerras, rumores de guerras, nação contra nação. Todos aqueles sinais já estão acontecendo. Eu trouxe também vídeo falando sobre os sinais do anticristo, que já estão acontecendo também. Quando nós vemos ali em 2 Timóteo 3, que é um texto que eu também trouxe recentemente nos últimos vídeos, falando como que seria a humanidade no fim dos tempos, né? As pessoas orgulhosas, amantes de si mesmos, mais amigos do mal do que do bem, né? Nós estamos vendo isso claramente acontecer, irmãos. Então nós cristãos temos que ter esse discernimento, temos que analisar
todas essas coisas acontecendo, né? Como diz lá em Apocalipse 2:3 também, sobre as 7 igrejas da Ásia, onde fala todo o contexto de perseguição, como a igreja estava vivendo, como aquelas igrejas estavam vivendo, Jesus trazendo a palavra de arrependimento para que aquelas pessoas, né, a igreja, pudesse entender tudo o que estava acontecendo. Então é de extrema importância, irmãos, nós termos discernimento, independente do resultado, né, amor? Independente do que possa acontecer, nós temos, obviamente, a nossa torcida. Sim. Nós temos ali o nosso... E como igreja, precisamos orar para que a direita vença, né, irmãos? Deixando claro e frisando que nós estamos falando em relação a princípios bíblicos, tá, irmãos? Por isso que é importante que a igreja ela ore. No final, não importa quem que vai ganhar e quem que vai perder, enfim. Nós sabemos que Deus ele está no controle de todas as coisas, mas é papel da igreja, é função da igreja orar para que a direita ela venha vencer, para que ela venha verdadeiramente tomar o poder, para que a igreja, de alguma forma, ela... tenha liberdade, né? Tenha liberdade, entendeu? Para que a igreja não venha perder a sua voz, entendeu? A sua verdadeira função, entendeu, irmãos? Não, com certeza. Então, irmãos, é de extrema importância que você se atente a tudo isso que está acontecendo. Porque percebam, não é apenas um movimento político. O que nós estamos vendo é algo espiritual. É algo bíblico que nós cristãos, que temos o Espírito Santo, precisamos discernir os tempos que nós estamos vivendo. E já caminhando aqui para o final também do vídeo, em quarto lugar, um momento que também o mundo e o Brasil está vivendo, é uma cegueira espiritual. Por isso que é importante nós cristãos fazermos esse alerta para as pessoas, porque as pessoas não estão enxergando a verdade. Acompanhem na tela que eu vou colocar para vocês, 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, que diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, irmãos, é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão desviando os ouvidos da verdade. E quando a gente vê um ímpio fazendo isso, até a gente entende porque é ímpio. Agora o problema é quando a gente vê cristãos ou crentes, né, pessoas que dizem ser igreja, fazendo dessa forma, sabe? Não adotando a sã doutrina, não apoiando a sã doutrina, ou seja, as pautas da palavra de Deus, mas sim desviando os ouvidos da verdade. E isso é muito perigoso, essa cegueira espiritual. Nós, quando vemos missionários, pastores que vão ao redor do mundo, eles falam muito sobre isso, que muitos países estão desviando da verdade. Muitos países, se você chegar e falar de Jesus, falar de igreja, basicamente você é expulso de lá, porque já é quase um crime você falar de cristianismo. E isso está entrando no Brasil até nas igrejas, porque as pessoas querem viver conforme a sua própria vontade. Lembra que a gente leu aqui? Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E nós não podemos deixar isso entrar na igreja, né, amor? E também, irmãos, aqui já caminhando, né, para o quinto e último tópico, né, em relação ao que nós estamos vendo, né, para esse momento atual do Brasil, eu quero falar também sobre a consequência das nossas ações. Porque nós estamos vendo hoje, na nossa nação, a consequência daquilo que nós fizemos no passado, que muitas pessoas fizeram no passado, e se nós não tomarmos cuidado hoje, nós viveremos as consequências no futuro. E isso é bíblico. Tudo que nós fazemos, todas as nossas ações têm um resultado. Acompanhe aí em Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15, que diz assim: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu vos declaro hoje, que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra, a que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Meus irmãos,
eu acredito que a maioria de vocês já deve ter recebido, né, ou já deve ter visto em algum lugar as pautas da esquerda e da direita, daqueles que apoiam as ideias da direita e aqueles que apoiam as ideias da esquerda. E nós temos que ver, irmãos, aonde tem vida e aonde tem morte, não é, amor? Sim. Quem que apoia a vida e quem que apoia a morte. Claro que eu não posso falar tudo aqui para os irmãos para o vídeo não ser, né, censurado. Mas basta você fazer uma pesquisa, analisar um pouquinho. Quem que está apoiando princípios de bênção que estão de acordo com a palavra de Deus e quem que não. Então, irmãos, nós temos que fazer esse discernimento. Nós estamos vivendo esse tempo de escolha, de que tudo que for feito agora, assim como nós estamos vendo consequências do passado, nós vamos viver as consequências do agora no futuro. Não é, amor? É verdade. E se a gente for analisar, né, irmãos, vou prestar bem atenção, né, nesse lado de princípios de direita e de esquerda, tá muito fácil, né, irmãos, pra gente estar escolhendo, pra gente estar decidindo. E até agradecendo, né, pelo fato do Brasil ainda ter essa oportunidade de votar, né, e escolher. Porque para pensar, irmãos, é um privilégio para nós ter essa oportunidade, essa liberdade de você escolher quem que você vai colocar lá no poder, entendeu? Lá na presidência. Se é uma pessoa da direita ou se é uma pessoa da esquerda. Porque isso, irmãos, para um cristão, tem que ser algo assim muito importante. Nós temos que levar muito isso em consideração. Porque já que nós temos essa escolha, essa liberdade, então vamos fazer a escolha certa. E como que nós podemos discernir, igual meu esposo está falando? Buscando o Espírito de Deus na nossa vida, o Espírito Amém. Santo, para que assim ele possa nos dar clareza, para que assim ele possa nos dar discernimento, direcionamento, para escolher o certo, irmãos. E nesse caso não está difícil de escolher. Então se posicione, igreja do Senhor. Se posicione, avalie bem, preste bem a atenção, né, nos princípios tanto da direita e da esquerda. E o Espírito Santo ele vai te conduzir a tomar a melhor decisão, a decisão certa, que vai não agradar o homem, mas que vai agradar o coração de Deus. Amém, com certeza. Então, irmãos, os irmãos perceberam que todos esses tópicos que eu separei são momentos que o mundo e o Brasil, né, principalmente para nós brasileiros, estamos vivendo. Então a questão agora para a gente finalizar o vídeo, o que é? O que nós devemos fazer? Qual é a nossa atitude como igreja, como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, temos que fazer? Ou seja, como devemos agir nesses dias atuais que nós estamos vivendo? Acompanhe aí 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Por mais que esse texto, sim, tenha o contexto para o povo de Israel, para a época que eles estavam vivendo, nós somos o Israel de Deus hoje. Nós somos a igreja do Senhor. Então nós podemos sim aplicar a palavra de Deus para nós. Esse princípio ainda é válido. Então, a primeira coisa é isso, irmãos. Você que é cristão, se posicione em oração, jejum, se encher do Espírito Santo, se encher da palavra de Deus. E são princípios básicos, irmãos, de um cristão. Um cristão que não ora, que não lê, que não jejua, que não busca a Deus. Os irmãos me perdoem, mas não é um cristão. Precisa ter um relacionamento, né? É o seu Pai, é o seu Deus, é o seu Salvador. Você precisa ter esse relacionamento para que tempos como esse que nós estamos vivendo, né, amor? A igreja tenha discernimento. Como você vai ter discernimento se você não lê, não ora, não busca? Então é necessário o povo se humilhar. Independente se você acredita que A vai vencer, que B vai vencer. Nós não sabemos, irmãos. Nós não prevemos o futuro. Só Deus sabe o que vai acontecer. Por isso que é crucial, independente do que vai acontecer, a igreja se mantenha de pé. Não é, amor? E unida, né? E Eu unida. tenho certeza, irmãos, que como essa palavra ela está dizendo, que se a igreja se unir, orar, clamar verdadeiramente ao Deus vivo, não importa, irmãos. A esquerda pode se levantar quem for, mas Deus ele vai entregar a vitória ao seu povo. Basta nós nos posicionarmos e clamarmos com jejum e oração.
essa é a posição do cristão, essa tem que ser o posicionamento cristão. Independente, como meu esposo falou, nós não sabemos do futuro e nem queremos, mas tudo está nas mãos do Senhor. O controle ainda está nas mãos do Senhor. Mas Amém. Nós, como igreja, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos jejuar e em nome de Jesus, Deus ele nos dará a vitória. E independente de qualquer coisa, ele sempre vai ser Deus. Com certeza, né? E como diz no versículo 15, né? Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Que lugar é esse? Onde tem esse povo que clama ao Senhor. Então, como eu falei para os irmãos, é um princípio que independente se a vitória vai ser da esquerda ou da direita, nós temos que perseverar, irmãos, em oração, jejum e leitura da palavra e pregação do verdadeiro evangelho. Amém? Mas isso também, irmãos, não descarta o nosso papel, né, como cidadãos. Posicionamento, né? Se você tem essa oportunidade, vá lá, faça a escolha certa. É simples, basta você comparar com a sua vida como um cristão, aquilo que está de acordo e aquilo que não está. Amém? E finalizando, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 10 que diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Irmãos, por mais que essa palavra ela tenha para muitos teólogos um contexto relacionado à grande tribulação ou até mesmo o arrebatamento da igreja, nós podemos entender não só através dessa palavra, mas de muitas outras, que o povo que confia em Deus, que tem a paciência, né, de perseverar na palavra de Deus, o Senhor ele guarda o seu povo. Por isso, irmãos, nós não sabemos do futuro. Nós não sabemos, né, o que está por trás de toda essa agenda globalista que nós estamos vivendo. Toda essa agenda que clama pelo levantar do anticristo, que clama pelo único governo mundial. Então nós não sabemos o que vai acontecer a partir de outubro, se vai ser a esquerda ou a direita que vai ganhar. Mas nós sabemos de uma coisa, que a igreja precisa se posicionar e, como minha esposa falou, se unir, parar com essa divisão. A palavra de Deus é a nossa base, irmãos. Basta a gente permanecer na palavra, como nós lemos. Como guardaste a palavra da minha paciência. É a palavra, irmãos. É a palavra de Deus nos nossos corações, nas igrejas, e ser pregado o verdadeiro evangelho nos púlpitos das igrejas. Porque independente... A própria palavra de Deus fala, né? Que Deus ele ordena a bênção aonde, irmãos? Na unidade. Então a igreja ela precisa se unir. O segredo está se unir e buscar ao Senhor. Amém? Com certeza, irmãos. Então, independente do resultado, vamos ter discernimento do que está acontecendo, fazer a nossa parte. Amém, meus irmãos? Mas sabendo que o controle de tudo está nas mãos de Deus. Mas nós cristãos temos que também fazer a nossa parte. Amém? E você pode também começar fazendo a sua parte compartilhando esse vídeo, né, com todas essas informações, essas palavras. Clica nesse botãozinho aqui, compartilhar, manda esse link para mais pessoas, para amigos, familiares, pessoas que estão em dúvida, né, de tudo que está acontecendo, grupos de WhatsApp, Facebook, manda para todo mundo. Compartilha a verdade do Evangelho, o que realmente está acontecendo. Amém? E também não esqueça de deixar o seu comentário aqui, mostrando a sua opinião. Mais uma vez eu agradeço a minha esposa por estar aqui do meu lado fazendo essa participação especial, né, dando esse brilho a mais aqui para o vídeo. Amém? Então, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.